Olá, muito bom dia a você, querido internauta do portal Amazonas 1. Estamos ao vivo em mais uma rodada de entrevista com os candidatos aos cargos para essa eleição que já está bem próximo, no dia 7 de outubro. Vamos eleger aí para vários cargos. E hoje vamos conversar com o candidato ao cargo de deputado estadual, ele que atualmente é vereador, Gilmar Nascimento, do PSD. Candidato, seja bem-vindo ao portal Amazonas 1. Obrigado, Thiago. Uma alegria estar aqui com você, parabenizar o programa, que é oportuno para que a gente possa ter um novo Brasil, um novo Amazonas. Fazer um breve histórico aqui do candidato. O Gilmar Nascimento iniciou a carreira política em 2000, quando saiu candidato pela primeira vez, recebendo aí 2.943 votos. Ficou na ocasião com a primeira suplência. Em fevereiro de 2003, assumiu o mandato de vereador na Câmara Municipal de Manaus e, em seu primeiro mandato, exerceu a função de vice-líder do prefeito. No segundo mandato, exerceu a função de líder do prefeito. Em 2004, foi o único suplente reeleito vereador, com 5.889 votos. Candidato, experiência que não falta nessa caminhada, o senhor como vereador na Câmara Municipal de Manaus. Como é que é trabalhar no Parlamento Municipal? Era tudo que o senhor esperava? Olha, na realidade, eu digo sempre que eu não sonhei com a política. Dentro do direito, eu diria que a gente teve assim, um incidente processual na minha vida para chegar até a política, porque eu sonhei em ser advogado. Depois o meu sonho teve um upgrade de ser juiz e comecei a me especializar. Entrei na faculdade com mais de 30 anos. Comecei esse sonho mais tarde, mas consegui concretizá-lo. Aí ampliei o sonho, como falei, para ser juiz. Fiz especialização na área de penal, processo penal e fiz Escola Superior da Magistratura. No meio de tudo isso, os colegas me procuraram em virtude de viver numa zona da cidade de Manaus, que estava muito abandonada, com muitos problemas, e eles me procuraram para que eu pudesse ajudá-los. Tentei colocar outras pessoas no meu lugar para não atrapalhar o meu projeto, e de repente não consegui sair porque um colega falou: você está sendo egoísta, está pensando só em você, e acabou quebrantando meu coração. Saí candidato e estou na Câmara já no 5º mandato, mas fazendo o meu melhor. Não tinha experiência prática da Câmara, mas a experiência teórica decorrente do aprendizado jurídico e também pela visão de homem, de pai, de família, de olhar a situação, de ver muitas vezes o abandono e saber que a política é importante para a gente mudar essa história, mesmo com todo o descrédito que tem ainda e a falta de legitimidade no parlamento. Candidato, em relação a esse descrédito aí, a gente viu que na última eleição para o cargo aí de governo tampão, tivemos um nível de abstenção muito grande. As pessoas parecem que estão desacreditadas. Sempre costumo falar que em todas as profissões, em todos os ramos, nós temos bons profissionais e os profissionais que são ruins. Mas na política parece que isso se estende a todos. Como é que se houver essa atual situação do país, do eleitor? Na realidade, nós temos um problema cultural, nós não temos cultura política. E eu entendo muito isso porque o joio e o trigo, eles estão no mesmo lugar. O que a gente precisa é separar o joio do trigo, e no momento certo, no momento da colheita. A Bíblia diz que no momento da colheita você vai tirar o trigo e vai guardar no celeiro, e o joio você vai tirar e vai queimar. Em todo canto tem. Tem bons advogados, bons pastores, bons padres, maus padres. Nós temos em toda a área. O que a gente tem é que saber não julgar, mas observar. Então, esse descrédito vem justamente dessa falta de cultura, de acompanhamento. Ainda é muito grande o poder econômico determinando quem são os eleitos, porque nós temos também muitos eleitores que não estão preocupados ainda com o futuro do Brasil, com o Amazonas. A gente encontra muita gente na cidade, em bairros, em locais mais próximos de Manaus, que é onde eu posso ir, e que as pessoas estão mais assim: o que é que eu vou ganhar? O que é que eu ganho? Eu quero trabalhar, eu quero ser contratado. E muita gente diz assim: eu só voto quem me der alguma coisa. Então, as pessoas às vezes estão muito preocupadas com a questão muito individual. E a legitimidade não vem, porque a legitimidade, Tiago, ela vem com o voto consciente, com o voto livre. Tudo que faz o eleitor votar sem olhar o interesse coletivo, o interesse difuso e o interesse individual é natural. Mas desde que o interesse individual esteja entrelaçado com o interesse difuso,
que é o interesse de um segmento determinado, ou o interesse coletivo, que é o preponderante. Então, a predominância do poder econômico determinando quem se elege, acaba criando um problema de credibilidade. Por outro lado, as armas mais usadas nas campanhas é o que? A calúnia, a injúria, a difamação. Mesmo que o TSE ele tente inibir, mas muita gente não faz uma campanha ética. Acaba querendo buscar acender um fósforozinho, apagar fogo com gasolina, criar situações, aproveitando a mídia para difamar alguém, para tentar tirar alguém que possa ter um êxito que atrapalhe o seu projeto. Isso contribui, mas o que eu digo sempre para a população onde eu vou é que a gente tem que plantar uma semente, que o povo tem que ficar mais atento, tem que acompanhar mais o processo político, até porque, dia 7 de outubro, nós vamos eleger quem? Nossos representantes. Se o povo entender que ele é o titular do poder, mas quem exerce esse poder é o seu representante, ele vai entender, eu quero um representante que me represente, que fale por mim, que defenda a saúde, que defenda a educação, que defenda a segurança. Porque o parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz o quê, Tiago? O poder emana do povo e em seu nome é exercido por meio dos seus representantes eleitos. O povo é o titular do poder, mas quem exercita é o teu representante. Se ele não lutar pela saúde, você vai ficar na fila da morte nos hospitais. Se ele não lutar para que melhore para todos, você vai sofrer. Então, nós temos que mudar essa concepção. E a população, o povo, o cidadão tem que entender isso, que é ele ficando mais atento, ele olhando, ele participando, ele militando. Não adianta só votar, você tem que militar. O senhor falou uma coisa muito interessante, eu queria até explorar um pouco esse assunto. O senhor não vê que, por exemplo, na propaganda eleitoral gratuita, e nas redes sociais também, porque estão sendo bastante utilizadas, os candidatos estão preocupados mais em resgatar um passado de um certo candidato, candidato A ou B, ao invés de mostrarem propostas para um futuro, ou mesmo para o presente. Por exemplo, temos um exemplo aí de um candidato, por exemplo, que foi esfaqueado. O senhor não acha que essa violência os candidatos deveriam evitar, tentando denegrir a imagem de candidatos, candidato A ou B? Eu acho que o eleitor tem que ficar atento nos candidatos que trabalham com armas forjadas, com calúnia, com injúria, difamação, que não prezam pela ética. Nós temos que estar atentos, nós temos que ter candidatos que realmente a gente tem que olhar o passado, para saber o que as pessoas fizeram no passado, mas o que as pessoas criaram na sua história. Porque, afinal de contas, você vai eleger quem? Um representante teu. E você quer um representante idôneo, equilibrado, que realmente seja dedicado e que saiba que está lá para te representar, que saiba do seu papel. Porque imagina que nós temos aí hoje 24 deputados estaduais, 8 deputados federais, 3 senadores. Se nós não tivermos alguém que realmente lute por nós, fica uma omissão. Aí você acaba um deputado estadual que não fiscaliza a saúde, que não cobra o governador, que não se preocupa com as filas nos hospitais, que não se preocupa com a quantidade de pessoas que estão presas, com nossos jovens presos, que ele não fala e não cobra o governador, ele é omisso. Automaticamente, quantos vão morrer por causa disso? E aí isso é difícil. Então, nós temos que conhecer o candidato, a vida dele, para que a gente possa conhecê-lo. Mas não explorar as questões de forma, muitas vezes só na época da eleição, você busca alguma coisa, porque eu já ouvi candidatos antiéticos, eu procuro, se eu não achar, eu invento. Pelo amor de Deus, o que é que você quer? Construir uma sociedade que vá buscar suas conquistas através da mentira, através de inverdades, de leviandade. Candidato que é ético, ele automaticamente ele não fala de nenhum outro candidato. Ele fala dele. Quando eu falo de questões de atributos, mas eu não falo de candidato. Não vou em nenhum canto falar de nenhum candidato. Eu vou falar da minha história, dos meus sonhos, das minhas inquietações. Candidato, vamos partir para o rumo das propostas, então. O senhor tem um projeto muito interessante, inclusive está no seu material, de um hospital aí voltado para as pessoas idosas. Mas eu queria que o senhor explorasse um pouco mais em relação a isso. Na questão da saúde, a gente vê que a saúde, principalmente no interior do estado, aqui na capital também, mas no interior do estado está um descaso, está abandonada. Como fazer para mudar esse quadro tão grave? A gente teve um caso aí da Operação Maus Caminhos, uma corrupção aí, inclusive teve um governador preso.
Como é que o senhor pretende fiscalizar, trabalhar, propor para que a saúde possa dar uma melhorada e evitar que pessoas morram em filas de hospitais? Tiago, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso é direito fundamental nosso, está lá na nossa Constituição. Um dever do Estado, um direito nosso, está sendo violado todos os dias. Não só no interior, mas o abandono do nosso interior, pessoas morrendo no interior, e pela nossa especificidade, muitos morrem no caminho, e a causa da morte no interior, a causa da morte é o quê? É indeterminada. O que é indeterminada? É falta de assistência médica. Eles vêm para Manaus, porque não tem outra saída, a saúde não chega lá, eles vêm para cá, e quem não pode vir morre lá mesmo. E nós temos aqui os hospitais nossos congestionados. Nós temos 28 de agosto, João Lúcio e Platão, para atender toda a urgência e emergência. Muitos que vêm do interior, inclusive. Muitos que vêm do interior. E nós temos hoje nos corredores dos hospitais o quê? Extramaca 1, 10, extramaca 20, extramaca 30. Filas de espera de crianças para fazer cirurgias do coração, são crianças cardiopatas, pessoas com problema de tumor cerebral, aguardando na fila porque tomógrafo está quebrado. Nós temos aparelhos em alguns UBS que são pica-pau, são descontinuados, que não usam mais em canto nenhum. Nós temos milhares de pessoas com problema de vesícula aguardando cirurgia e alguns morrendo de pancreatite. Nós temos pessoas com problemas ortopédicos aguardando 3, 4, 5, 6 anos. A gente já acabaram as filas? Não, as filas agora elas são virtuais. Elas estão subordinadas ao sistema de regulação, SISREG. Você vai fazer uma consulta, SISREG. Faz um exame, SISREG. Para fazer uma cirurgia, SISREG. Quando você vai fazer a cirurgia, os exames venceram. Volta tudo de novo e faz tudo de novo. Isso aí é uma forma de dizer, nós estamos tentando resolver. O que nós temos que fazer? Ouvir os médicos. Quem está dentro do sistema conhece. Precisa de recurso? Precisa, mas precisa ouvir os profissionais da saúde que vivem dentro dos hospitais. Temos diretores de hospitais por excelência, enfermeiros por excelência. Mas enquanto a gente não escutar e não começar a criar polos regionais em vários locais, para que lá fique mais próximo, que chegue até o interior. Você vai em Itapiranga, aí você vê lá as crianças com problemas de saúde bucal. Você chega nos municípios perto, que é onde eu posso ir, não tenho avião, não tem recurso para ir nos municípios distantes, mas onde eu vou, aqui pertinho, a gente vê já o caos. Pessoas com câncer, mulheres com câncer de mama, câncer no colo do útero, correndo para Manaus, não tem como fazer tratamento lá, enquanto pessoas chorando na frente do 28 de agosto, o Instituto da Mulher, fiz uma biópsia e vou passar 120 dias esperando, quando volta tem que fazer o quê? Um novo exame para saber se o câncer está localizado ou está com metástase. Então, o que nós temos que fazer? Revolucionar a nossa saúde. Qual é o orçamento do Estado? 18 bilhões de reais. Sem saúde, os sonhos viram cinza. Sem saúde, não tem dignidade. Nós vivemos como se estivéssemos em hospitais de guerra. Não dá. Eu acho que a dignidade, que é a princípio matriz da nossa Constituição, e tudo se resume no ser humano, não dá para a gente ficar olhando a crueldade. E não dá para ficar calado. Não dá para se conformar. Como vereador, não tenho como resolver todos os problemas. Estou dentro dos hospitais, cobrando, fiscalizando, sou membro da Comissão de Saúde da Câmara, sempre fiquei envolvido na saúde. Ainda há pouco vinha um rapaz dentro do João Lúcio, sangrando pelo nariz, já praticamente vai para a segunda semana. A gente precisa de otorrino, precisa de especialistas. Precisamos trazer os especialistas da média e alta complexidade para a base. Porque não adianta a pessoa chegar lá no estado já com uma doença avançada. Temos que trazer os especialistas para a base. Temos que fazer município e estado falar a mesma língua, acabar com a vaidade do governador e prefeito ser partido diferente e começar a olhar o povo de forma diferente e não falar a mesma língua. Não vivemos em Torre de Babel. Torre de Babel, quem se prejudica é o povo. E o povo é o personagem principal da história política. Uma briga política, então, seria um desastre, é o que acontece na saúde pública, se eu ver assim? Na minha visão, é falta de responsabilidade. Na minha visão, eu sou governador do estado, eu tenho que me relacionar bem com todos os prefeitos. Eu não posso me relacionar bem com os prefeitos só em época de eleição. Eu não posso ter recurso para os prefeitos só em época de eleição. Governador que só tem dinheiro na época de eleição, não adianta. Passa o mandato todo, está em crise, está em crise, está em crise, não tem dinheiro para ninguém. Mas na época da eleição, tem dinheiro, mas só manda dinheiro para os municípios. Se tiver o apoio, isso não dá.
Isso é abuso do poder político, é abuso do poder econômico. Isso aí não dá. E o nosso povo do interior não pode mais entrar nesse tipo de negócio. O povo do interior tem que entender que a saúde tem que chegar lá e não se deslocar. Você vai para Itacoatiara aqui, Tiago, e todo mês morre 1, 2, 3 pessoas das famílias de Itacoatiara. Estrada totalmente estreita, cheia de buraco, com muitos problemas. Aí se promete, vamos asfaltar a BR-319, tirar o Amazonas, abrir as fronteiras. Espera um pouquinho. Como é que não consegue ajeitar aqui a estrada de Itacoatiara? Vai fazer BR-319. E quando fizer a BR-319, o que a gente tem que fazer mais? E o que está faltando para fazer isso? Falta unidade das nossas bancadas, falta fazer políticas regionais, falta chamar governador e fazer um grande encontro do Norte e unir com o Nordeste e a gente começar a trabalhar políticas regionais para que a gente possa mudar essa realidade. Tem que encarar com seriedade e tem que resolver o problema, sair muito da fala e entrar em ação. É isso que nós estamos precisando. O senhor acha que a Justiça Eleitoral, o TSE, ele poderia investigar mais a fundo o uso da máquina pública em época de eleições? Com certeza. Eu acredito que tem situações que precisam ser analisadas de uma forma mais com uma lente melhor, de olhar, de tentar banir essa questão. Porque enquanto o poder econômico ele for preponderante para eleger os nossos candidatos, os nossos deputados estaduais, os nossos vereadores, aí a gente tem o quê? Nós não temos legitimidade, porque eu digo, muita gente é eleito, mas não tem legitimidade. Por quê? Porque não foi eleito com voto consciente. Nós temos 15 segundos para falar no programa eleitoral gratuito. Como você vai poder explanar uma ideia que o eleitor te conheça? E como você mudar a consciência também? Começa na escola, ensinar que a política é importante. Não é a política que as pessoas apresentam, não é isso. A política é importante, é um instrumento de transformação. Política vem de cidade, política é aquela pessoa vocacionada que cuida dos habitantes da cidade. E a gente precisa fazer isso. Os bons estão saindo da política. Aí nós ficamos com vazio. Martin Luther King disse o quê? O que me preocupa não é o barulho que os maus fazem, mas é o silêncio dos bons. Então a gente tem que mudar essa trajetória, mas o povo é personagem principal. E nós temos que pegar os meios de comunicação, a educação, para fazer chegar uma informação precisa para eles. Olha, você vai votar. E a pessoa que você vai votar, você está transferindo uma procuração eletrônica dizendo, eu quero que você me represente. Mas muitos não militam. Muitos estão conscientes, votam no candidato porque ele realmente trabalha, ele tem leis, ele tem resultado, mas não militam, enquanto que outros militam. Mas militam como? É bandeirando porque estão ganhando dinheiro. Nós temos hoje todo mundo praticamente voluntário. Muita gente vem, isso está me legitimando, isso faz com que eu tenha força de lutar, embora eu não possa ir em todos os municípios, porque não temos recursos, nós não temos recursos para viajar. É por isso que sou candidato já pela 4ª vez a deputado estadual, mas não quebrei princípio, não fui atrás de nenhum empresário pedir nenhum centavo. A campanha ela é custeada com recurso próprio mesmo, que a gente pode fazer. A gente faz pouco, faz que a pessoa leia o nosso material, passe para outro, mas acredito que a gente vai mudar essa realidade. Então eu estou somando, plantando semente em cada local de consciência democrática, dizendo para as pessoas, quem pode mudar isso é o povo. Mas o povo tem que militar e tem também que combater aqueles que fazem uma mal política. Como conhecer um corrupto? Chegou na tua comunidade, vou contratar as pessoas, eu vou te dar isso. Você já sabe que ele não vai fazer nada. E por que vota nele? Não pode enganar a população. Meus pais sofreram no passado. Meu pai e minha mãe não terminaram nem o ensino fundamental, porque os políticos da época do meu pai chegavam com caminhões, distribuindo brinquedo, panela, cesta básica, tudo. E, de repente, os nossos pais, os nossos avós votaram em políticos assim. Isso ficou impregnado na sociedade e vem passando de geração para geração. Enquanto não entender que votar em candidatos assim não vão fazer nada, porque já descobriram, eu não ganho voto trabalhando. Vou para dentro do hospital, ver gente morrer, fazer isso. Não vou. Eu vou ganhar eleição apenas contratando e dando as coisas nas comunidades. Vamos mudar essa realidade. Chega a ser cultural, né, candidato? Candidato, em relação à segurança pública, vamos partir para esse ramo. A gente vê um dos momentos e vive um dos momentos mais violentos na cidade de Manaus. Guerra de facções, principalmente, e as pessoas estão nesse meio. O senhor, como vereador, não pode fazer tanta coisa porque isso não é competência
do município, é competência do Estado. Mas como deputado estadual, o senhor pode fazer alguma coisa? O que fazer para mudar essa realidade? Olha, o vereador, você sabe, Tiago, você é uma pessoa que acompanha e também tem competência de entender. Muita gente não sabe o que faz o vereador, o que faz o deputado. Mas o vereador trabalha só na base, ele trabalha em segurança pública, na humanização, de iluminação pública, de transformar uma área degradada numa área humanizada. Isso ajuda, mas nós não podemos entrar na parte ostensiva, na Polícia Civil, Polícia Militar. A questão é que nós temos hoje 9.500 pessoas encarceradas, de um universo de 100 mil pessoas que estão em conflitos com a lei, ou seja, 100 mil pessoas cometeram crimes e que deveriam estar presos, mas por uma questão da legalidade, a questão do sistema penal, de permitir que respondam em liberdade, livramento condicional, liberdade provisória ou estejam com tornozeleiras eletrônicas ou progressão de regime, essas pessoas estão onde? Muitos estão fora. Do universo de 100 mil pessoas que cometeram crimes, nós temos 9.500 pessoas presas. Desse universo de 9.500 presas, 90% são o quê? São jovens, de 18 a 24 anos. Se você chegar... Por que aconteceu isso? Volta atrás. Vamos diminuir 18 anos, a gente vai chegar em 2000. O que aconteceu com as crianças que nasceram em 2000? Nasceram com uma faca na mão? Nasceram com uma escopeta na mão? Com um fuzil na mão? Nasceram cheirando maconha, fumando maconha, cheirando cocaína? Nasceram querendo estuprar? Nasceram querendo assaltar? Em vez de pedir leite, pedir mamãe, quero matar alguém, quero estuprar alguém? Não. Nasceram como toda criança nasce. Teve festa, fizeram inclusive um mijo para celebrar com a família a chegada de quem? De um príncipe e de uma princesa. Mas o meio ambiente, o ambiente que viveram, a falta de olhar do Estado, eu digo o absenteísmo estatal, o afastamento do Estado, a falta de políticas públicas sérias, a falta de política para descobrir os nossos talentos, para trabalhar, fomentar o esporte, a cultura, o lazer, a arte, a dança, a música e escola de tempo integral, creche, escola técnica de tempo integral, para poder o quê? Trazer, pegar na mão das nossas crianças. O Estado não fez isso. E hoje o Estado está pagando caro. Cada preso custa R$ 4.700 para o Estado. De 9.500, arredondando para 10, o Estado gasta 47 milhões com os presos, que não consegue trazer de volta, que é a universidade do crime, que é outra lei que impera lá dentro. E os caras vão voltar o quê? Vão voltar ainda mais perversos, porque o presídio não humaniza. O presídio, ele forma e agora seleciona para um lado a facção A, a facção B, a facção C. Então, está fortalecendo. Então, nós temos que buscar uma forma de mudar essa trajetória. Primeiro, cuidando das nossas crianças. O que vai ser das crianças que nasceram hoje, daqui a 18 anos, daqui a 24 anos? Se os pais que estão hoje celebrando o mijo, amanhã vão estar chorando na porta de uma penitenciária, na porta do IPAT, na porta do Puraquequara, lá na unidade prisional do Puraquequara, chorando, está tendo uma rebelião, vão matar meu filho. Pais que choraram de alegria, estão chorando hoje de dor. Que vai mudar isso é a política, mas uma política social, política de humanização, política de geração de emprego e renda, política de gerar oportunidade para que as famílias se fortaleçam e saibam que tem um futuro melhor os filhos. Nós temos hoje, vamos dizer, 4 milhões de habitantes e nós temos hoje uma média de 7 mil a 8 mil policiais civis e militares na ativa. Como 8 mil policiais vão cuidar de mais de 4 milhões de habitantes? É humanamente impossível. E sem formá-los, sem prepará-los, sem ter um salário digno, sem uma formação, sem cuidados psicológicos para os nossos policiais que estão nas ruas se expondo àquela coisa toda, nós temos que olhar cada setor, cada estrutura da sociedade de uma forma assim, sabe? Como gestor, como pessoa que diz assim, nós queremos resultado, não podemos gastar dinheiro de forma desnecessária. Nós temos a Universidade Federal do Amazonas, nós temos o UEA, temos várias faculdades e vários técnicos formados. Não precisamos importar cabeças para que a gente possa resolver o problema. Até porque nós temos aqui. É desvalorizar a nossa gente, é desvalorizar os nossos técnicos. Nós temos que chamar esses formadores que são nossas faculdades, a sociedade civil organizada, a família e aproveitar o que nós temos. Eu tenho certeza que se a gente cuidar da criança hoje, a gente evita que amanhã esteja mais um preso. 4.700 por cada um, 47 milhões que o Estado paga para manter as pessoas presas e a metade disso não é para a formação dos alunos. Um estudo diz que se a gente não cuidar, a gente vai tá com uma população carcerária muito grande, construindo mais presídio e menos escola. Qual é o resultado disso? Uma catástrofe. Então a gente tem que refletir. E quem muda isso? O povo. Através de quem? Elegendo quem?
os representantes de forma correta, usando lente, usando lupa, para conhecer cada um. O senhor vai ter propostas desse ramo da educação na Assembleia Legislativa? Escola de tempo integral, tirar o jovem da ociosidade? O meu projeto é fomentar a questão do esporte, do lazer, da cultura, da música, da arte, da dança, também pedindo a criação, a expansão nas redes escolares de escola de tempo integral, de escola técnica de tempo integral, um projeto de poupança jovem, no sentido dos jovens que estão estudando na escola técnica de tempo integral, que eles recebam todos os meses uma poupança, um valor que vai para a conta deles, e vai ser acompanhado, condicionando ao comportamento, a questão da sua performance, e no final, quando ele terminar o curso dele técnico, ele já tem uma profissão, ele já é um empreendedor, ele usa esse recurso e compra os seus equipamentos, materiais, já sai como um empreendedor, como um empregador, já sai com a sua empresa. Isso é uma das propostas minhas com relação a isso. E a educação, que sem educação ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Todo país, toda pessoa que cresceu, não cresceu sem investir na educação, na ciência, na tecnologia. Então, nós temos que buscar os nossos jovens. Nós temos que inseri-los na faculdade. Hoje ainda temos essa questão de fazer vestibular, agora não tem mais vestibular. Agora é o Enem, Tiago. Nossos jovens estão concorrendo com o Brasil inteiro. E a classe média do Sul e Sudeste é maior. Os garotos estão mais preparados. As provas do Enem são feitas com base na grade curricular do Sul e Sudeste. E os nossos estudantes estão perdendo todas as vagas para onde? Para os estudantes de outros estados. Que legal, eles vêm, se formam. O grande problema é que eles se formam e eles voltam para a parentela. Porque se fosse eu também, eu me formaria e voltaria para a minha família. E ninguém quer ficar no Amazonas com a especificidade que tem. Então, o certo seria, eu termino o meu 2º grau, eu já tenho minha vaga na faculdade certa. O Bolsa Universidade, eu era professor, como professor da Newton Lins, dando aula para uma turma, 70 cadeiras, 30 ocupadas e 40 vazias. Lá atrás eu conversei com o prefeito da época, quando fui líder do prefeito, dizendo, vamos usar essas vagas ociosas. Peguei escolas particulares com as vagas ociosas. Vamos usar essas escolas. Em vez de construir escola, usa as estruturas que já estão prontas. O governo economiza, não gasta com professor, não gasta com aluguel de prédio, não precisa construir de imediato, e você usa a estrutura que tem. Você ocupa essas vagas, faz uma compensação, tributo, impostos em cima das vagas. Surgiu o Bolsa Universidade. A minha proposta de 2006 era essa, Universidade Escola para Todos. Foi aproveitada uma parte do meu projeto e foi criado o Bolsa Universidade. Foi ideia do Gilmar Nascimento lá atrás, em 2006, mas não fui eleito deputado estadual. Então nós temos muitas coisas, mas eu não posso fazer como vereador. Por isso sou candidato a deputado estadual para fazer pelo estado todo. Legal. Candidato, nosso tempo até extrapolou um pouco. Eu vou deixar esse último minuto para que o senhor possa conversar diretamente com o seu eleitor e encerrar, para podermos encerrarmos essa entrevista. Meu amigo Tiago, meus amigos que assistem o programa de hoje, eu quero deixar o meu abraço, dizer que eu sou amazonense, eu sou filho de gente humilde, eu sei o quanto que é difícil vencer na vida, entrei na minha faculdade com mais de 30 anos, porque eu entendi que a única forma de vencer na vida era estudando. Estou como vereador no 5º mandato, tudo que aprendi e tudo que tenho feito por Manaus, quero fazer pelo Amazonas inteiro, expandindo, porque o vereador, a competência dele é legislar só matéria local, sem entrar na média e na alta complexidade. Mas estou preparado para trabalhar na média e na alta complexidade, para lutar contra as filas das mortes nos hospitais, para tirar as crianças das filas de espera, para a gente cuidar dos renais crônicos, cuidar das crianças cardiopatas, cuidar dos deficientes, como tenho cuidado, feito lei em Manaus, e expandir por todo o Amazonas. Portanto, quero deixar o meu nome, a minha história toda do passado e do presente, para que eu possa trabalhar e me doar, me dedicar plenamente para o estado do Amazonas. Todo o meu conhecimento para doar para o estado do Amazonas, sabe? Porque um irmão nunca abandona outro irmão. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado mais uma vez, candidato, por ter recebido o convite e estar conosco no portal Amazonas 1. Essa entrevista você vai conferir na íntegra daqui a pouco no Facebook, já vai estar disponível, e também em nosso site, no amazonas1.com.br. Nossa rodada de entrevistas continua por toda a semana. Fique ligado sempre às 11 e também às 15h30. Portal Amazonas 1, informação com qualidade.